persistente. No Brasil, 1 a cada 7 bebês nasce de mãe adolescente, com mais de 1.000 jovens se tornando mães todos os dias. Para falar sobre este assunto, vou chamar a repórter Camila Soares ao vivo. Boa noite novamente, Camila. Boa noite, Guilherme. Olha, os dados são realmente impressionantes e para a gente tornar isso um pouco mais palpável, mais acessível aí para quem está acompanhando a gente, são 44 partos por hora no Brasil e isso a gente está falando de mães entre 10 e 19 anos. Nesse público restrito, 44 partos por hora no Brasil. E aqui no Espírito Santo, 4.650 partos de nascidos vivos, de mães também nessa faixa etária de 10 e 19 anos. A gente está na semana de prevenção da gravidez na adolescência e quem vai falar com a gente um pouquinho sobre esse assunto é o professor Francisco Zaganelli. Ele já está aqui com a gente. Boa noite, professor. Muito bem-vindo ao TVE Notícias. Fala um pouquinho para a gente quem são essas adolescentes, qual é o perfil social dessas meninas que são adolescentes grávidas, né? Em primeiro lugar, obrigado por você estarem dando essa oportunidade de se falar sobre esse tema. Esse tema realmente ele é preocupante porque ele impacta a saúde pública, né? Ele é um risco de saúde pública no Brasil inteiro e no Espírito Santo também. Está se diminuindo o número de adolescentes que engravidam, é verdade, mas o impacto social e pessoal dessas adolescentes não está diminuindo, porque o risco dela continua. E quais são esses riscos, né? A gente sabe que a gravidez, principalmente nessa primeira faixa aí de 10, 14, até 14 anos, já entra como uma gravidez de risco, não é isso? Isso. Primeiro, qual é o perfil delas, essas adolescentes que engravidam, qual é o perfil dela? Frequentemente elas são ligadas a baixa vulnerabilidade social. O que é isso? Baixa escolaridade, o abandono de escola é muito frequente, abandona e depois não volta, consequentemente não se prepara intelectualmente, tá? E aí não se prepara para o primeiro emprego. Não conseguindo o primeiro emprego, a renda familiar sempre será ruim. E junto com isso vem a dificuldade social, dificuldade o que é disponível no meio delas para conseguir apoio, ok? Quais são os riscos dela? Então nós temos em resumo, risco social, risco para a mãe, risco para a criança e um custo elevado para o serviço de saúde, ok? Risco social, abandono de escola, engravida e depois não volta, baixa escolaridade, como eu já falei. Então, competitividade muito ruim, elas não conseguem se candidatar a nada, porque se candidata não consegue, ok? O risco para a mãe. A mãe adolescente, ela tem um risco aumentado, quando comparada com a mulher de 20 anos, ela tem um risco aumentado para morrer durante a gravidez. Quanto menor a adolescente, maior isso é verdade. Por que isso acontece? A adolescente engravidou, ela tinha um sonho de ter um bebê, que muitas delas são enroladas pelos príncipes, que na hora que descobre que a menina está grávida, eles se mandam. É como se fala, né? De príncipe vira sapo, e o cara se manda. Larga a adolescente sozinha. E aí ela, o que ela faz? Ela esconde a gravidez. Ela esconde porque a mãe e o pai dela, em geral, não quer nem saber disso. Aí vai um tempo, mas não dá para esconder muito. Agora, doutor, o que a gente pode falar sobre políticas públicas? Não. Falta política pública? Não, é que a gente está com o tempo um pouquinho apertado. Bom, mas é importante falar o seguinte, olha, gravidez de 10 a 14 é alto risco. Tem que ir para uma maternidade de alto risco, que tem UTI para adulto, para a mãe e para o filho. 15 a 19 anos, se tiver um bom pré-natal, a gravidez pode não ser de risco. Ok? Como é que é a estatística disso aí? Em 2017, quando eu comecei no meu doutorado lá, estudando, eu usei o banco de dados da Secretaria Estadual de Saúde. Para cada 5 crianças que nascia, uma era filho de adolescente. 2024, isso caiu para 1 para 9.
E agora em 2025 a gente está vendo que diminuiu mais ainda, ou seja, o número diminui, mas o risco da adolescente permanece. Agora, já a gente sabe que esse é um assunto que é muito importante, tem muita coisa pra gente falar, mas o que a gente quer dizer é que mesmo com essa redução ainda existe risco e a gente tem que ter esse cuidado, principalmente com as meninas, que são as principais vítimas, né, dessa gravidez na adolescência. Voltamos com vocês no estúdio, Guilherme. Ok, muito obrigado aí pelas informações. E olha só, presta atenção agora.